iniciando mais uma semana de aula, né, ainda tratando sobre a questão urbana, ou seja, a questão das cidades. Desta vez falando sobre os problemas urbanos, ou seja, os problemas inerentes às cidades, né? Então nós temos aqui o nosso primeiro problema urbano, desemprego. O desemprego é um problema geral do campo, né, da zona rural, da zona urbana, mas ele acontece mais nas cidades. Então, a gente qualifica ele como um problema urbano. A falta de qualificação profissional, a mecanização do campo e a baixa empregabilidade do setor industrial são talvez os principais fatores responsáveis pelo desemprego nas grandes cidades. Então, essa questão a gente observa muito em nosso país. Nós temos uma falta de qualificação profissional, nós temos uma mecanização do campo que empurrou o trabalhador do campo para a cidade. Então, esse trabalhador chega na cidade sem qualificação profissional e com baixos índices de emprego, então eles acabam formando a massa de trabalhadores desempregados. Trabalhadores vindos de outras cidades e até mesmo de outras regiões não conseguem se adequar às exigências do mercado e conseguir um bom emprego. Com isso, acabam ficando desempregados ou recorrem aos empregos formais, né, menos prestigiados, quando nem isso vão para os empregos informais ou, em última instância, aos ilícitos, né, venda de drogas, certo? Que não é considerado um emprego, né? E tem também uma grande gama de empregados, né, que é os empregos informais, né? Vendendo CD, vendendo alguma coisa na rua, né? Então a gente chama os informais. Nós chamamos aqui de subempregos. Então o desemprego é uma grande problemática que aflige as nossas cidades. E por ter um alto índice de desemprego nas cidades, acaba não surgindo outro problema, que é a favelização, certo? Porque já que tem uma grande gama de desempregados, eles não têm condições de ter uma moradia digna em um bairro mais apropriado, com estrutura, e acaba morando nas favelas, né? Então o processo de favelização também é um sério problema urbano, ocorre mais comumente devido ao fato do governo não prover moradias custeadas por ele próprio aos mais pobres. Quando isso ocorre, elas são construídas longe do local de trabalho, né, dessa população que não possui o capital suficiente para comprar imóveis nos bairros com melhor qualidade de vida. A este processo se associa a carência de serviços públicos de qualidade, os mais básicos, né, possíveis, como saneamento básico, por exemplo, e nesses lugares predomina também a violência. Então, pessoal, é um problema puxando demais problemas, né? Então, o desemprego acarreta na formação das favelas, na favelização das grandes cidades. A gente vê que essa favelização ocorre principalmente nas grandes cidades, mas até cidades pequenas como Apodi também ocorre não um processo de favelização, mas de bairros mais carentes, né? Que a gente chama de bairros periféricos. E aqui a gente pode citar, por exemplo, a Baixa do Caí, que é um bairro periférico, ou seja, mais carente desses serviços básicos. Então são alguns dos problemas urbanos. Aí a gente observa aí a favela da Rocinha, certo? Que é a maior favela do Brasil, que se localiza na cidade do Rio de Janeiro, que possui mais de 1 milhão de habitantes, ou seja, maior do que Natal, né? Então, é uma população maior do que a capital do nosso estado, Natal. Observa aí, né? A favela da Rocinha, as casas amontoadas nos morros, certo? E os serviços básicos muito precários, né? Saúde, educação, segurança, saneamento básico, certo? Energia elétrica. Aí outro problema, que é justamente provocado pelos os dois problemas que nós falamos anteriormente. Então nós temos a violência urbana, que também é um agravante no que diz respeito às cidades, e ela não se restringe aos grandes centros urbanos. Hoje em dia, municípios de pequeno e médio porte e também os que estão em fase de desenvolvimento acelerado têm apresentado um aumento significativo no número de crimes praticados dentro de seus domínios. Esses crimes são cometidos majoritariamente pelas populações historicamente marginalizadas em nosso país. Então,
população que não tem direito a emprego, certo? Não se colocou dentro do mercado de trabalho, é desassistida pelos governos, então facilmente elas entram pelo caminho da violência, né? Dentro desse contexto, de todos esses problemas, nós temos o problema de infraestrutura. Essa infraestrutura nas cidades, essa ausência, digamos assim, de infraestrutura que ocorre principalmente nas favelas, mas também atinge a cidade como um todo, né? A infraestrutura precária. Geralmente há uma grande concentração populacional numa pequena área, ocasionando o aumento da periferia urbana, né, que são os bairros periféricos, as favelas. E como já sabemos, o Estado escolhe as áreas às quais ele vai oferecer ou deixar a cargo da iniciativa privada o maior número de serviços, geralmente as áreas cuja população possui maior poder aquisitivo. Então a gente vai ver aqueles bairros mais nobres, os centros da cidade, certo? Então é onde o Estado, certo? Ou seja, o poder público lhe oferece um serviço de maior qualidade, deixando outras áreas renegadas, né? Sem infraestrutura adequada. Essa medida faz com que não haja serviços, esses serviços são educação, saúde, lazer, transportes, suficientes capazes de atender a toda a população. Para você ter uma ideia, metade da população brasileira não possui saneamento básico, em pleno século XXI. Então, nós vemos aí uma carência de infraestrutura nas nossas cidades, né? Do nosso país. Ainda falando de infraestrutura, nós temos, podemos dizer que em alguns bairros das cidades, um tipo de problema urbano que vem sendo observado ultimamente é o engarrafamento, ocasionado pelo número excessivo de carros na rua, então porque não tem vias adequadas que façam escoar todo esse tráfego, né? Então nós temos esse problema do engarrafamento. Na verdade, isso acontece em toda a cidade e possui também outros motivos, como as intervenções que vêm sendo feitas para os grandes eventos que ocorrerão no nosso município e o bom imobiliário feito pelas construtoras. Este fato se percebe claramente em locais como a Barra da Tijuca, a Freguesia, a Linha Amarela, Avenida Presidente Vargas, Taquari, etc. Né? Então, o grande crescimento das cidades então, não acompanhou a estrutura rodoviária, né? A estrutura viária não acompanhou para dar suporte aos inúmeros carros, né, automóveis que existem nas cidades. Ainda falando de infraestrutura, né, a gente observa aqui que a infraestrutura é muito precária, né? Nós falamos muito, né, dessa precariedade da infraestrutura em nossas cidades. Então, nós temos os problemas ligados à natureza, como as enchentes, a poluição, os deslizamentos de terra, o aumento das marés, entre outros. Tudo isso, pessoal, são problemas ligados à natureza, mas devido a quê? Mas devido a problemas estruturais. Então, muitos bairros são construídos próximos a rios, a riachos, então eles vão estar suscetíveis a enchentes, certo? As favelas são construídas em morros, então são suscetíveis ao quê? A deslizamento. Muitas áreas são construídas próximo, não é, das praias, então o aumento das marés faz com que haja problemas, né, de inundação. Estes problemas costumam ocorrer mais pela incapacidade do poder público de procurar soluções que trariam benefícios a longo prazo. Pelo contrário, realizam obras emergenciais que se mostram ineficazes na extinção dos problemas. Então, muitas vezes está construindo um condomínio numa área próxima de praias. Então, o poder público deveria embargar aquela obra. Mas não, ele deixa ser construído, o problema é feito, né, e depois ele vai chegar com obras emergenciais que não resolvem o problema. A mesma coisa acontece nas favelas, né, em vários lugares. Então, são vários problemas estruturais urbanos que é justamente devido à inação do poder público, tanto de construir estrutura como de fiscalizar. Então, pessoal, esses são os problemas urbanos, né, os principais problemas urbanos de nossas cidades. Então, pessoal, até uma próxima. Faça suas anotações. Boa aula.